tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro infantil de J.R.R. Tolkien e desta vez vamos falar sobre Roverando, ou Roverandom. E, gente, que livro fofo! É uma delícia, é uma história encantadora, é super gostoso de se acompanhar. O Rover é, assim, personagem muito carismático. Você se encanta com ele, com a doçura do personagem. A história é meio maluca, meio nonsense, mas a narrativa, ela te transporta de uma forma tal. É aquele conto realmente de fadas, né? Aquele conto, é aquela historinha de dormir realmente. E você embarca, você vai imaginando conforme o Tolkien vai narrando as situações, vai descrevendo os eventos e as paisagens e as situações e sensações, sentimentos, tudo que acontece com um cãozinho. É uma delícia, é uma jornada assim muito fofa, muito gostosa de acompanhar. E, gente, é história de cachorrinho, né? Não, história de cachorrinho é muito fofo. Tipo aquelas histórias de cachorro da sessão da tarde, sabe? Um cachorrinho que se perde e aí ele... A premissa do filme é, né? A jornada de volta desse cachorrinho para casa. É bem isso. E tem todos os componentes que tem nesse tipo de filme, né? Drama, tipo assim, drama no sentido da dificuldade, né, do nosso herói cumprir a sua tarefa, realizar a sua jornada, de chegar até o seu dono, e aquela sensação de tristeza por estar longe do lar, a saudade de casa, a saudade do dono, o cãozinho sofrendo de um lado, o dono sofrendo do outro. E assim, é muito fofo. E lembra muito esses filmes mesmo, assim, da sessão da tarde, mas é encantador. E tem um ingrediente a mais aqui, que esse tipo de filme não tem, lógico, aqui tem um ingrediente a mais, que é o ingrediente fantástico. E é muito bom, é muito lindo, é muito fofo. Sem mais delongas, vamos logo à história, porque é um livro realmente encantador. E eu devo logo mostrar aqui a edição, que é maravilhosa, gente. A capa, vocês não têm noção, é fofinha. A capa é fofa, faz parte aqui dessa coleção de livros, né, de contos infantis do Tolkien. Todas elas muito bem elaboradas e fofinhas, né, e tem toda uma textura, uma cor maravilhosa, um brilho e tudo mais. É pequenininha, é uma edição pequenininha e de bolso, mas a diagramação é super confortável de ler, não tem problema nenhum, é uma delícia. É o tipo de livro para crianças, mas também para adultos, e assim, é encantador e pronto. É uma historinha, é um conto de fadas, é uma historinha para dormir realmente. Tanto é que essa história se baseia em uma situação real que aconteceu com um filhinho do Tolkien. Uma certa vez, quando eles viajaram ali na praia, obviamente ali não era... eles estavam ali só de passagem, no dia seguinte eles iriam embora, e enfim, não conheciam o lugar nem nada. E nessa praia, então, essa criança perdeu, o filhinho do Tolkien perdeu um cãozinho, um cachorrinho de brinquedo, que era, assim, o brinquedo preferido do menino, que ele levava para cima e para baixo, não abandonava nem na hora de comer, não. O cachorrinho ia com ele para todo lado. E, infelizmente, esse cachorrinho foi perdido um dia, enquanto eles estavam passeando ali na praia, e ninguém conseguia achar, obviamente, uma praia enorme, só areia, e então, sinto muito, não dá para procurar mesmo. Eles procuraram, passaram, quando o menino deu por falta, eles procuraram ali por várias horas. Não, mas não dá, infelizmente não dá, e a gente vai embora, e a gente não encontrou, enfim, o cachorrinho se perdeu. E aí, para consolar a criança, porque obviamente ele ficou triste, muito triste por ter perdido seu brinquedinho preferido, né, daqueles que ele não largava para nada. Então, o Tolkien disse, olha, pensa que o seu cachorrinho, ele não se perdeu, ele na verdade está fazendo uma grande viagem, ele está viajando pelo mundo aí,
E, enfim, ele tá bem, ele só tava viajando, ele resolveu dar um passeio por aí, e, enfim, né, quem sabe ele tá na lua, e essa coisa toda. Então, quando chegou a noite ali, o Tolkien então começou, né, para acalmar, né, a criança, começou a contar uma historinha baseada aqui, né, nesse incidente aí, que foi a perda do cachorrinho de brinquedo. Tudo começa então quando o nosso querido Rover está lá de boa, brincando com a sua família. Naturalmente alguém joga uma bolinha para ele e ele vai correr, perseguir esta bolinha. E só que no que essa bolinha, né, é jogada e o Rover vai atrás, aparece um homem. E esse homem estava lá passeando de boa e de repente aquela bolinha passa ali, né, pelas pernas dele. O que ele faz? Ele se agacha, naturalmente, pega a bolinha e ele vê o cachorrinho, né, vindo em sua direção. Ele ali quer brincar com o cachorrinho, ele ia jogar a bolinha de volta, né, pro cachorrinho. Só que aí o Rover chega perto e ele, coitado, o Rover, era simplesmente ainda um filhotinho, não entendia das coisas, e, enfim. E ele já vai vir todo bravo, não, me dá minha bolinha, não sei o quê. E o homem, calma, né, calma. Por que você tá latindo e essa coisa toda? Calma, eu vou brincar com você. Não, a bolinha é minha. E fica ali latindo. E ele, pra fazer pirraça, finge que vai pegar. Eu vou pegar essa bolinha pra mim, então você é muito mal criado. Tipo, mais ou menos assim. E vira as costas e vai embora. Só que no que esse homem vira as costas, o Rover, ele dá uma abocanhada na canela desse homem, arranca inclusive um pedaço ali das vestes dele, e esse homem vai ficar muito bravo. Só que esse homem não é um homem comum, esse homem na verdade é um mago poderoso. E esse mago então fica tão revoltado, mas tão revoltado, não, porque você é muito mal, cachorrinho mal, né? E, enfim, seja transformado em um brinquedo agora mesmo. E o Rover, então, ele se transforma em um brinquedo. Um cachorrinho de brinquedo pequenininho, parado ali naquela mesma posição de pedir, como se um cachorrinho quer pedir alguma coisa, sentadinho ali naquela posição, sem conseguir se mexer, sem entender absolutamente nada. Ele agora havia sido transformado em um brinquedo. E vai acontecer que quando ele se der conta, quando ele, né, sei lá, voltar à razão, porque ele não vai conseguir se mexer, ele vai ficar preocupado, ele vai ficar muito triste. Quando ele se dá conta, ele está em uma loja de brinquedos. E uma família vem comprá-lo, alguém vem comprar uma criança, um menininho. Pega o cachorrinho, compra o cachorrinho, e o Rover então é levado para esta casa, para este lar. E o menino vai amar o Rover, vai andar com o Rover para cima e para baixo, vai, né? Assim, e o Rover vai gostar também daquela vida, vai sentir o cheirinho de café, embora ele não possa se mexer, né? Ele vai sentir o cheirinho da comida, ele vai gostar de ficar ali, né, com a criança e tal. É que ele tá meio confuso, e é claro, ele é um cachorrinho de verdade, ele quer resolver essa situação, ele quer voltar para a família dele, mas ele quer sair dali imediatamente, né? Mas sem nem perceber o quanto o menino o ama, né? Levava ele para cima e para baixo e tudo mais. Então um dia ele vai à praia, vai levar o Rover, e o Rover, ele vai então ter um contato ali com o homem da areia. Ele é uma espécie de mago também, é um ser que é só a cabeça ali, é só areia, é feito de areia, mas é uma cabeça ali que surge da areia. Começa a conversar com ele, tentar entender o que aconteceu, e o Rover conta o quanto ele tá triste, porque ele não entende aquela situação, por que aquele mago foi tão mal com ele, e ele tava ali, agora ele não sabia o que fazer, ele queria voltar para casa e ele queria ser transformado de volta em um cachorrinho, um cãozinho de verdade. E esse mago vai dizer para ele, olha, você tá com problemas, né, a gente precisa te ajudar. Você não é de verdade, você é de brinquedo, mas você também não é de verdade. Eu acho que eu preciso... Deixa eu pensar aqui, alguém pode te ajudar, o homem da lua. E esse homem, esse mago aí da terra, ele meio que tinha uma ave
que era como se fosse ali um pombo-correio, levava as notícias, as coisas ali da Terra, tudo que acontecia na Terra, levava para esse homem da Lua. Então eles tinham uma certa comunicação. E aí o homem da Lua pode te ajudar, porque ele tem muitos cãozinhos lá, né? Então ele pode ficar com você pode ficar lá na casa dele, você pode fazer alguma coisa, quem sabe, né? O Rover, então, ele vai fugir, apesar de tudo, né? De um menininho ser louco por ele, ele vai meio que, numa outra ocasião, ele vai pular, simplesmente pular do bolso do menino e ficar ali na terra. O menininho vai voltar para casa, né? Tipo, não vai dar por falta. Vai dar por falta depois, logicamente, vai ficar muito triste, vai chorar. E nisso o Rover, tô livre, consegui fugir, eu fugi. E agora o que acontece? Veio esse bicho, essa ave, pegou o Rover e o transportou até, vejam vocês, até a Lua. E lá chegando, ele conhece o Homem da Lua e outros cachorrinhos. Tem um cachorrinho lá chamado Rover também. E o Homem da Lua decide chamá-lo de Rover Random, né? Que é Rover mais Random, que é aleatório, né? Rover seria tipo assim um andarilho aleatório que tá andando ali e não sabe quem é, pra onde vai, de onde vem, e tem tudo a ver, porque o Homem da Lua não sabia também o que fazer com ele, quem ele era, de onde ele, né? Não é nem quem ele era, de onde ele veio, mas não sabia o que ele podia fazer para ajudá-lo. E de fato lá tinha muitos cachorrinhos e todos tinham asinhas, e Rover ganhou uma asinha também, né? O Homem da Lua lá fez uma mágica lá e ele, divirta-se, o lugar é seu, né? Divirta-se. E o lugar parecia realmente assim um paraíso dos cãozinhos, né? E eu creio que ali esses cãezinhos com asa, pra mim, é o lugar ali pra onde vão os cãezinhos depois que morrem, né? Porque eles vão ter vários diálogos assim, quando eles estavam na Terra, quando eles eram cãezinhos ali de verdade, e enfim. Só que o Rover, ele não era nem um brinquedo e também não era nenhum anjinho. Ele era um cãozinho de verdade, só que ele precisava de uma ajuda. E o Homem da Lua pensou, tá bom, eu vou te ajudar. Amanhã eu vou te levar para o outro lado da Lua. No outro lado da Lua, quem sabe a gente consegue descobrir mais alguma coisa e o que eu posso fazer para te ajudar. Nesse outro lado da Lua, ele vai descobrir... Não é que ele vai descobrir? No outro lado da Lua, ele vai ter um outro tipo de experiência. Porque ao chegar lá, ele vai encontrar esse menino que ele de fato amava, né? E o menino, eu te encontrei, meu cãozinho, pidão, né? Porque ele vivia naquela posição lá de pedir, né? E você é real e tudo mais, olha que maravilha. E eles começam a brincar, enrolar. E olha só a descrição, a leveza das palavras, né? Como Tolkien descreve, olha só. O menininho estava rolando na grama úmida, sem parar, sobre uma luz que lembrava a da hora de dormir. Mas ninguém naquele lugar parecia ligar para a grama molhada ou para a hora de dormir. E o cãozinho estava rolando sem parar com ele e ficando de ponta cabeça, como nenhum cachorro na terra jamais fez desde que o falecido cachorro de mãe Robert fez isso. E o menininho estava dando gargalhadas, até que muito de repente ele sumiu. E deixou Roverando sozinho no gramado. Ele acordou, é só isso, explicou o Homem da Lua, aparecendo do nada. Foi para casa e já estava na hora. Olha só, faltam só 15 minutos para a hora do café da manhã dele. Vai perder o seu passeio na areia esta manhã. Bem, eu temo que seja a nossa hora de ir embora também. Assim, com muita relutância, Roverando voltou para o lado claro com o velhinho. Eles andaram por todo o caminho e levaram muito tempo. E Roverando não aproveitou a viagem tanto quanto deveria tê-lo feito. Porque a partir dessa experiência, ele não vai tirar o menino da cabeça. Aí que ele vai ver o quanto que ele amava o menino amava ele também. E aí ele começou a perguntar para o Homem da Lua, que lugar era aquele? Aquele era o lugar dos sonhos. O menino estava sonhando com ele. Então eles tiveram aquele momento gostoso lá de diversão, de brincar, de rolar na grama. E de repente o menino acordou. O menino estava sonhando com ele, o menino não parava de pensar nele. E o Rover, a partir daquele momento, também não parou mais de pensar no menino e em voltar, e em se tornar um cãozinho de verdade e voltar para ele. E será que os sonhos se tornam reais? Ele começou a conversar ali com o Homem da Lua.
Ou seja, tudo dependia um pouquinho também do desejo, da vontade mesmo do Rover de voltar para casa, de ser humano, de voltar a ser um cachorrinho também, né? E esse homem da lua disse, vou pensar o que eu posso fazer por você. A partir do momento em que esse homem ele teve a notícia de que aquele mago que transformou o Rover em cachorro de brinquedo, ele agora tinha se apaixonado lá por uma sereia e agora ele estava lá vivendo no fundo do mar, era lá que ele estava. Então talvez o Rover devesse procurá-lo ali debaixo do mar, porque esse homem talvez seria o único que pudesse ajudá-lo. E é isso que acontece. O Rover, então, de alguma forma é transportado lá para o fundo do mar, e lá ele vai viver outras aventuras, lá vai ter cachorro também, enfim. E depois, gente, de tudo que aconteceu, ele vai passar por todos os lugares, foi para a lua, foi para o mar, em uma jornada em busca de se tornar um cãozinho de verdade. E nisso ele vai amadurecendo, e nisso ele vai se descobrindo, vai aprendendo coisas, vai desenvolvendo o amor, né, por aquela criança, e aí ele, de fato, ele encontra esse mago, e o final, gente, o final é uma delícia, uma delícia. O que será que acontece com o Rover? Será que ele volta pro menino? Mas será que ele volta como cachorro? Porque, afinal de contas, pro menino, o Rover era um cãozinho de brinquedo. O que será que vai acontecer? Será que ele volta pro menino, como cãozinho, como cachorro? Será que ele não volta? Será que ele volta para a antiga família dele? Será que ele não volta para ninguém? Será que ele vai pertencer agora ao mago? Será que ele vai resolver viver na lua? Será que ele vai resolver não pertencer a ninguém, percorrer o mundo, né? Ser realmente ali um andarilho, um Roverandom, e percorrer o mundo livre? Será que é isso? O que será que vai acontecer com o Rover? Mas é muito delicioso. Depois dessa aventura, depois que ele é enviado para o mar, vai acontecer tantas coisas, mas tantas coisas. Ele vai viajar tão longe, e enfim. E aí nós temos esse final, esse clímax, que é bom para todo mundo. É um final feliz para todo mundo. E é uma delícia, você se emociona, porque tem até aqui uma espécie de plot twist. Tem aqui uma coisinha, né? Uma conexão que você, que legal, bem, e tudo se conecta. E acaba tudo bem para todo mundo. E é uma delícia. É um fim gostosinho de se acompanhar. Tem cara de filme da sessão da tarde, mas é uma delícia, é uma viagem muito gostosa. Você vai curtir as viagens, a aventura do Rover pelo mundo, as suas descobertas, tudo que ele vai aprender, o certo e o errado. Ele vai aprender sim que aquilo que ele fez com o mago foi errado, né? E vai se arrepender disso. Ele vai pedir de uma certa forma perdão, mas não por causa do que aconteceu com ele, mas porque ele de fato se sentiu triste e envergonhado por causa daquilo que ele fez. Então ele se arrepende, ele pede perdão, e tantas coisas bonitas vão acontecer com ele, e você vai achar assim lindo, encantador, leve, é de uma leveza, de uma sensibilidade, e é muito gostoso, gente. E a história de bichinho, de cachorrinho também, não tem como, a gente se encanta, né? Fica então aqui a dica, Roverando, de J.R.R. Tolkien, e espero que você curta, que você embarque nessa jornada, nessa aventura, e goste muito também. E até a próxima!